E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis. Gênesis é muito facinho, primeiro livro da Bíblia, capítulo 9, a partir do verso 18. Gênesis, capítulo 9, a partir do verso 18. Nós estamos numa série de pregações cujo tema maior é recomeçando do zero, ou começando do zero. E hoje nós vamos pensar sobre esse tema: Deus escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas tortas. Eu quero desafiar seu coração a estarmos juntos aí nessa meditação. Gênesis capítulo 9, verso 18 a 29, vai estar aí projetado também para você que está acompanhando aí. Diz assim a palavra do Senhor: Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-lhe sobre os ombros e, andando de costas para não ver a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que o seu filho caçula havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo dos escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sam, seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai, em temor e tremor, e pedir ao Senhor que o Senhor nos conduza nessa adoração, que o Senhor nos conduza na reflexão da Tua Palavra, que o Senhor fale conosco, ó Deus, de forma poderosa, e pela Tua graça o Senhor me use como Teu instrumento nessa hora, Pai. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para a gente entender bem toda essa série, a gente precisa fechá-la com chave de ouro, e para que isso aconteça eu preciso recapitular aqui rapidamente o contexto desse texto. Então, se a gente voltar lá para Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos ver que em Gênesis capítulo 1 é narrada toda a criação, mostrando Deus como criador de todas as coisas. Capítulo 2, há uma ênfase em como o homem e a mulher desempenham um papel importante nesse processo. No capítulo 3, nós vemos a queda do homem e, por consequência, a maldição do pecado sobre toda a criação. No capítulo 4, nós já vemos qual é essa consequência. No capítulo 3 ainda, é preciso lembrar, isso é sempre muito importante, Deus anuncia que a partir daquele momento em que o pecado havia entrado no homem, haveria o povo da aliança, chamado semente da mulher, e haveria o povo contra a semente da mulher, que seria o semente da serpente. Então, a partir desse momento, tem 2 tipos de pessoas caminhando sobre a terra: pessoas que adoram ao Senhor, pertencem ao Senhor, se lançam aos pés do Senhor, obedecem ao Senhor, e pessoas que não fazem isso e perseguem quem faz. E no capítulo 4 a gente já vê um testemunho claro disso aí, quando Caim mata Abel, claramente mostrando os 2 tipos de pessoas que viriam. Abel adora ao Senhor de coração e sinceridade, e a sua adoração é recebida por Deus. Caim faz de qualquer jeito, e por isso a sua adoração não é recebida. Por mágoa, por ciúme, por furor, Caim mata Abel. No capítulo 5 nós vemos que o substituto, mesmo com a morte de Abel, o substituto vem. Sete, outro filho de Adão e Eva, nasce justamente para mostrar a linhagem da semente da mulher, essa semente santa, essa semente do povo eleito escolhido de Deus. O problema é que no capítulo 6, o texto nos mostra que tanto quem era da semente da mulher, como quem era da semente da serpente, agora praticam o mal de maneira incontrolada, de maneira perversa. E agora Deus olha para a humanidade, olha para como o mundo está, e Ele então decide derramar da sua ira sobre a terra. E é isso que acontece no capítulo 6, mas quando Deus olha para a terra, Ele derrama da graça dEle primeiramente sobre a vida de Noé. Porque lembra-se, o povo de Deus será sempre um povo preservado da ira de Deus.
porque eles são eleitos, escolhidos, são declarados por aliança como povo santo aos olhos de Deus. Noé faz parte dessa aliança, ele é justamente da descendência de Sete. Então Noé agora é preservado com a sua família. A gente vê isso acontecendo. Deus fala que vai estabelecer uma aliança de preservação com Noé, no capítulo 6 a partir do verso 8. No capítulo 7, Noé termina a construção da arca, chama o povo ao arrependimento, ninguém obedece. E no capítulo 7 mesmo é derramado então o dilúvio sobre a terra. Não só águas caem do céu, mas também brotam da terra. E a terra é completamente, absolutamente, totalmente inundada. E todas as pessoas que dependem do pulmão para viver, dependem do ar para viver, morrem. Assim como também os animais. Salvo aqueles que foram preservados na Arca da Aliança. No capítulo 9, Deus começa a mostrar como que o mundo deveria viver agora com base na sua aliança. Deus diz: olha, eu vou confirmar a aliança que eu fiz com você. Vocês agora vão penalizar quem buscar a morte do outro. Vocês agora vão prosperar sobre a terra, vão explorar toda a criação como benefício para vocês, como benefício para a vida de vocês. E Deus então estabelece ali algumas coisas que eles poderiam fazer para viver nessa terra. Chegamos então ao fim dessa série, ao fim da história de Noé, e chegamos a tentar compreender então exatamente o que estava acontecendo ali, o que a partir desse momento Deus vai fazer. Uma curiosidade interessante: até aqui a história está sendo conduzida por Deus. Você vê Deus dando instruções para Noé, você vê Deus irado com a terra, você vê Deus falando que vai derramar da sua ira, você vê Deus derramando da sua ira, você vê Deus fazendo com que Noé entre na arca, você vê Deus fazendo com que Noé saia da arca, você vê Deus fazendo agora: olha, a aliança é assim, vocês devem viver. Agora, a partir do verso 18, Deus não fala. Isso é muito interessante. A perspectiva da história contada aos olhos de Deus foi até o verso 17. A partir do verso 18 é como se Deus: já instruí, já falei, agora vão lá e vivam. Recomecem, comecem do zero agora, a partir das instruções. Vocês viram que eu vou derramar a ira sobre aqueles que errarem contra mim, sobre aqueles que me desobedecerem, sobre aqueles que pecarem contra mim, mas eu vou preservar o povo da aliança, a semente da mulher, conforme eu prometi lá em Gênesis capítulo 3. Bom, então começa o nosso texto. E a pergunta é: Deus escreve certo por linhas tortas? Eu sempre ouvi esse ditado e eu fiquei pensando: não escreve certo por linhas tortas, porque parece que Deus toma um jeito errado de fazer as coisas para chegar no propósito que Ele gostaria que fizesse. É o famoso jeitinho brasileiro, né? A gente às vezes faz isso. Mas Deus não faz isso. Deus certamente não toma jeitinhos, Deus não faz atalhos, Deus não dá fórmulas para fazer com que o seu objetivo seja cumprido. Até porque Ele não precisa, Ele é Senhor da história. Mas depois eu fiquei pensando nesse ditado, e da perspectiva do homem, Deus escreve certo por linhas tortas? Porque nós somos as linhas tortas, eu e você. Não há uma linha reta, no sentido de que está certa. Toda linha, todo ser humano é torto, no sentido de que está contaminado, distorcido por causa da realidade do pecado. Então vamos analisar isso de maneira mais intensa a partir do verso 18 desse texto. Diz assim: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Beleza. Cã é pai de Canaã. Parece que essa informação está solta, está jogada no texto. Mas isso faz sentido quando a gente começa a pensar quem escreveu esse texto e para quem escreveu. Então deixa eu voltar aqui na sua memória para você relembrar essa ideia. Quem escreveu esse texto foi Moisés. Moisés escreveu isso no caminho, na trajetória do povo que tinha saído de 400 anos escravo do deserto e estava indo em direção à terra prometida. E qual era a terra que eles iam conquistar? A terra que eles iriam conquistar é a terra de Canaã. É por isso que Moisés traz essa informação aqui. Cã é pai de Canaã. Isso vai fazer mais sentido quando a gente continuar expondo o texto aqui. Verso 19. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Ou seja, todos os homens morreram no dilúvio, todos os homens morreram a partir de que a ira de Deus foi derramada sobre a terra, sobraram somente os descendentes de Noé.
O texto dá a entender que esses foram os 3 primeiros filhos de Noé, então que ele não teve mais filhos, que teriam só esses 3 filhos, e que a partir dos 3 é que a terra foi povoada novamente. Então eu e você e as pessoas que estão aí do seu lado, e qualquer outro ser humano que você conheça sobre a terra, é descendente de um desses 3 aqui. Eu espero não ser descendente de Cã. Você vai explicar, você vai entender por quê. Porque eu prefiro ser descendente de Sem ou de Jafé. Mas isso é só uma brincadeira, porque também não é determinante. Mas olha só. Então esses foram os 3 filhos de Noé, a partir deles toda a terra foi povoada. Verso 20, meu irmão, aqui que começa o nosso texto mesmo. Noé, que era agricultor, é uma referência ao que Noé já fazia. Lameque, que era o avô de Noé, era agricultor, e agora a gente sabe que Noé também era agricultor. Ou seja, antes do dilúvio, qual era a profissão de Noé? Ele era agricultor. E foi o primeiro a plantar uma vinha, ou seja, depois do dilúvio, depois que a arca parou, depois que desceu, depois que voltou à terra, ele voltou à sua profissão antiga de agricultor e ele plantou uma vinha, ele plantou uvas. Então a gente percebe que já passou um tempo aqui, a água já secou, a vida já começou a voltar ao normal, estava mais ou menos igual a gente, né? Querendo voltar ao normal, querendo recomeçar de novo, mas aí, no nosso caso aqui, pelo menos aqui no nosso contexto de séries, não deu muito certo, a gente está tendo que retroceder, e eu espero que isso ensine lições preciosas para nós. Mas voltando ao nosso texto, Noé então planta uma vinha, planta uva, e aí, olha o que acontece, verso 21, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Meu irmão, isso aqui é o fim da picada. Deixa eu explicar por quê. Só tem 2 homens na Bíblia, 2 seres humanos na Bíblia, cuja foi usada a expressão para definir eles da seguinte forma: andou com Deus. O primeiro é Enoque, andou com Deus, e Enoque foi arrebatado. Enoque foi levado aos céus e não encontrou a morte. O segundo é Noé. Depois de Noé não tem ninguém que se usar dessa expressão para se referir a qualquer homem. Andou com Deus. Essa é uma expressão de alguém que tinha intimidade com Deus, que buscava a justiça de Deus e que obedecia a Deus. Nós vimos isso em toda a trajetória. Mas agora que passou a tempestade, agora que passou o dilúvio, agora que passou o temor, Deus já estabeleceu uma aliança dizendo que não ia destruir mais a terra por meios naturais. Nós vimos isso no nosso último encontro. Deus agora estabeleceu o arco-íris como sinal dessa aliança, para dizer: olha, para você se lembrar, e eu também me lembrarei que eu tenho uma aliança contigo, não haverá mais destruição. Eu não sei porquê, eu não sei aonde que Noé estava com a cabeça, eu não sei como que Noé fez, mas o fato é que o homem que até então não tinha sido descrito nenhum defeito, nenhum pecado, nada de errado, pelo contrário, todos os testemunhos de Noé até o verso 21 são testemunhos de um homem íntegro, justo, reto e bom. Mas Noé se embriagou e Noé ficou nu. Ele praticou 2 pecados terríveis. Ah, pastor, mas às vezes é porque Noé não sabia que o vinho deixava bêbado. Não existe essa possibilidade. Ela é muito pequena. Lembre-se que se você voltar lá no capítulo 6, você já vai ver falando de violência, falando de escárnio, não fala de fato a palavra embriagar. É a primeira vez na Bíblia que essa palavra é usada. Mas é muito pouco provável que Noé não conhecesse a vinha, não conhecesse o efeito de se fazer um vinho e de se tomar um vinho. O mais provável aqui é que Noé, depois desse 1 ano e 1 mês, lembra? Ele ficou 1 ano e 1 mês na arca, ele desce da arca, ele passou por aquilo tudo, certamente não foi um período fácil, mas ele passou por aquilo tudo como alguém agraciado por Deus. É bem possível que Noé aqui queira simplesmente havia um desejo dele de relaxar, de descansar. Quer saber? Eu lutei tanto, eu fiz tudo que tinha que fazer, eu fiz tudo certinho, então agora eu vou dar uma relaxada, eu acho que eu mereço. Você já não teve esse sentimento? De pensar assim também?
poxa, eu estou caminhando aqui certinho, quer saber? Eu vou pisar o pé na jaca só uma vez. Eu acho que eu mereço, não é possível. Então, você não merece. Porque o que Noé merecia, meu irmão, e aqui a gente descobre que Noé não era um homem perfeito, porque esse certamente não foi o primeiro pecado de Noé, ele já tinha praticado outros pecados, e é por isso que o texto no capítulo 6 diz que Deus olhou para Noé e dispensou, achou graça, deu graça a Noé. Não é que Noé merecia essa graça, ele deu a graça dele a Noé, para preservar a aliança que ele tinha estabelecido lá em Gênesis capítulo 3. Haveria uma semente da mulher, e dessa semente viria aquele que pisaria sobre a cabeça da serpente. A vitória viria dessa aliança. É por causa disso que Noé foi preservado, é por causa disso que eu e você somos preservados, ou seremos preservados do fogo eterno. Por causa do amor, da graça e da misericórdia do Pai. Em algum momento que a gente acredita que por causa das nossas obras, por causa daquilo que a gente pode fazer, por causa das nossas capacidades de obedecer e de fazer o certo, nós agora temos uma folga e podemos sim dar uma relaxada. Nós podemos sim, quer saber? Eu vou chutar o pau da barraca, eu vou fazer todo mundo faz esse trem errado, todo dia eu vou fazer só uma vez. A primeira lição que eu queria que você aprendesse aqui nesse texto é o seguinte: nunca tenha um homem, uma mulher como referência da sua vida. Nunca. Porque se você tem acompanhado essa série de pregações até aqui, talvez você já tenha até feito essa oração: Deus, permite eu ser igual a Noé. E agora, você quer ser igual a Noé? Permite que eu seja assim, fazer que nem Noé fez. É claro que a história de Noé nos inspira, mas não só a história de Noé, como praticamente todos os homens da Bíblia, todos os grandes heróis da Bíblia. Se você pegar os patriarcas, se você pegar os profetas, os reis, todos eles você vai ver que Deus aponta claramente o erro, o pecado. Deus diz sem medo nenhum, sem pudor nenhum, aliás, com histórias absolutamente terríveis, como a que você vai ler, lendo a história de Jacó, ou lendo a história de Davi, ou lendo a história de tantos outros homens da Bíblia, histórias terríveis, de homens que fizeram coisas terríveis. Porque a Bíblia narra os seus heróis como heróis defeituosos? Porque a Bíblia diz que os seus heróis são heróis que praticam o mal? Por quê? Sabe por quê? Porque o verdadeiro e único herói de toda a palavra de Deus, de toda a história da humanidade, é só um: Jesus Cristo. Só Ele poderia vir, e Ele era o prometido lá em Gênesis capítulo 3, que viria da semente da mulher e pisaria sobre a cabeça da serpente, venceria justamente aonde o homem não conseguiu vencer. Ele seria vitorioso sobre aquilo que o homem não é capaz de ser. Ali em Gênesis capítulo 3 e aqui em Gênesis capítulo 9, nós podemos ser relembrados mais uma vez dessa realidade. Eu não posso me salvar, eu não posso conquistar a minha salvação, eu não posso fazer pelas minhas próprias obras, eu dependo totalmente, exclusivamente, absolutamente de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus sobre mim. Porque, meus irmãos, talvez eu e você tenhamos feito coisas boas na vida, estamos caminhando numa direção boa da nossa vida, e por alguma razão nós tivemos que recomeçar, por alguma razão nós tivemos que rever as nossas estratégias, rever a forma que nós seríamos pais, filhos, amigos, empresários ou empregados. Mas o fato é que eu caminhar 90% certo não me dá o privilégio de caminhar 10% errado. E eu sempre que apoio a minha vida em mim mesmo, nas minhas obras, na minha capacidade de construir, na minha capacidade de fazer, eu relaxo. E a consequência disso é o pecado. Com isso, meu irmão, eu estou dizendo para você o seguinte:
Não olhe para mim, pastor da Igreja Presbiteriana do Petrópolis, como referência da sua vida. Não olhe para a pessoa que está do seu lado como referência da sua vida. A única referência da sua vida precisa ser o perfeito, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Todas as vezes que nós nos comparamos com outros, nós tendemos a falhar. Nós tendemos a falhar. Essa é a primeira coisa que precisa aprender nesse texto. A nossa referência é única e exclusivamente Jesus. Ele é o verdadeiro herói, anunciado em Gênesis capítulo 3, e aquela promessa foi cumprida justamente quando Cristo veio sobre essa terra e venceu a tentação de Satanás. Mas esse texto também aponta para a realidade de que quando eu confio em mim mesmo, quando eu confio na minha própria capacidade, eu vou pecar, eu vou falhar, eu vou desonrar o meu Salvador. Por isso, não caminhe num processo de autossuficiência, mas entregue a sua vida em completa dependência a Deus. Completa dependência a Deus. E aqui, meu irmão, há uma representatividade de como o pecado não tinha sido extirpado ainda da terra. Apesar do recomeço, apesar de Deus ter destruído tudo, apesar da violência agora ter sido abafada, Deus já no início do capítulo 9 estabelece algumas leis justamente no sentido de preservar um pouco a violência. Ou seja, preservar não, de impedir o avanço da violência. Mas logo no capítulo, no mesmo capítulo, nos versos 18 em diante, a gente vê que o pecado ainda continuava, e mesmo nesse homem, que até então nessa história é tido como o principal, ou o melhor deles, ou a nossa referência, ele agora mostra que também é possível cair. Sabe o que isso mostra para mim também? Se Noé caiu, eu também posso cair. Se Noé caiu, você também pode cair. Não, pastor, tranquilo, estou só batendo um papo, aqui está tudo sob controle. Eu estou abrindo esse site aqui, mas é só curiosidade, é só para poder ter contexto para conversar com os amigos. Não, pastor, sabe o que é? Eu estou andando nessa direção aqui, eu estou fechando esse negócio, mas eu sei a hora de parar. Eu sei a hora que eu preciso retroceder. Eu sei a hora que eu posso impedir o avanço. Que isso, pastor? Tranquilo, para mim está claro, Deus está na minha vida, está tudo certo. Eu não vou passar, eu não vou extrapolar o limite, eu vou conseguir me conter. Não! Você não vai. Noé não se conteve, Noé não parou, e você também não vai. Você vai pecar, e isso trará consequências terríveis. Aqui há 3 pecados apontados nesse texto. Observe comigo o verso 20, mais uma vez. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu o vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Aqui tem 3 pecados narrados, que são na verdade 3 bases dos principais pecados para os quais nós praticamos. O primeiro deles é a embriaguez. A embriaguez não é um pecado que é narrado somente no Antigo Testamento. Ele é várias vezes repetido no Antigo Testamento, mas ele também está lá no Novo Testamento. Se você for comigo para Gálatas capítulo 5, não está aí projetado, Gálatas capítulo 5, do verso 19 a 21, diz o seguinte: ora, as obras da carne são a obra do pecado, a obra da nossa carne. Quais são elas? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja e embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Já no Novo Testamento, isso é apontado para nós. Aliás, Paulo, em Efésios capítulo 5, ele faz um paralelo interessante quando ele diz o seguinte: olha só, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ele faz um paralelo. O que é que enche a sua vida? Os prazeres da carne, porque é isso que significa a embriaguez aqui. Quando a gente está falando da embriaguez, nós não estamos falando no caso de Noé, ele bebeu vinho, mas nós podemos ampliar esse entendimento no sentido de que não apontava só para a realidade de tomar uma bebida alcoólica e perder o controle, mas apontava pela busca do prazer irrefreável, daquilo que controla você. E nesse sentido a gente pode falar de tantas coisas.
até mesmo de um futebol. Não se embriaguem de futebol. Não se embriaguem de dinheiro. Não se embriaguem, entendeu a lógica da coisa? Onde que eu estou querendo chegar? O segundo pecado, narrado aqui nesse texto, nos aponta também para uma realidade muito interessante. Ficou nu dentro da tenda. E talvez você pense, que pecado há nisso? Ora, eu não posso ficar nu, pastor, eu fico nu na minha casa, diretaço. Está só eu e minha esposa, não pode mais. Presta atenção. O problema é que não havia casas naqueles dias, eram tendas mesmo. E o que estava acontecendo é que Noé bebeu, ficou bebaço, foi perdendo o controle, provavelmente nesse caminho foi tirando a roupa de alegria, de calor, seja lá do que for, caiu na sua tenda lá, desmaiadão, peladão, e ele esqueceu da vergonha, porque aqui há um paralelo. Quando você vai para Gênesis capítulo 2 e capítulo 3, você vai ver o seguinte, no fim do capítulo 2 diz assim, e o homem e a mulher estavam nu e não sentiam vergonha. E logo no capítulo 3, Deus vai procurar Adão e Eva, Adão está escondido numa moita e Deus pergunta, Adão, cadê você? Estou aqui escondido. E por que você está escondido? E Adão responde, porque eu estou nu. Antes do pecado, antes da consequência do pecado, a nudez não era vista de forma maliciosa, era vista de forma pura. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma psicóloga falando sobre criação de filhos e falando sobre essa parte de sexualidade. Estou com um menino de 1 ano e meio em casa, eu preciso aprender mais sobre isso. E ela estava explicando que não faz mal você tomar banho com seus filhos, está tudo certo, está tudo ok, mas é preciso tomar cuidado com que tipo de conteúdo essa criança vai ver, ainda que ela tenha 2, 3, 4, 5 anos de idade. Porque isso pode despertar essa criança, por exemplo, um conteúdo pornográfico, pode despertar uma imagem nessa criança que vai distorcer o que ela entende pela nudez. Que agora ela vê com pureza, no caso da criança de 2 anos, mas que por causa das informações recebidas ela pode ver de maneira maliciosa. Estou dando esse exemplo para contar para você que é exatamente o que está acontecendo. Antes do pecado, a nudez era pura, mas depois do pecado, ela era por consequência da vergonha. Adão estava envergonhado diante de Deus. Deus pega então, faz uma roupa para Adão e Eva, e eles se vestem e cobrem a sua nudez. E cobrem a sua vergonha. E a nudez então ficou sempre sendo comparado a essa ideia de vergonha. Para você ter uma ideia como Deus leva isso a sério, lá em Êxodo 20, quando está ali os 10 mandamentos, nas consequências da continuação da lei, olha só o que está escrito lá, Êxodo 20, 26. Não subam por degraus o meu altar, para que nele não seja exposta a sua nudez. Deus está tão preocupado com esse negócio de expor a nossa nudez, expor a nossa vergonha, que Ele diz o seguinte, olha, quando vocês forem me adorar, não subam um degrau onde possa ver você lá, e de repente te veem nu. No mesmo Êxodo 28 diz assim, façam-lhe calções de linhos, que vão da cintura até a sua coxa, para cobrirem a sua nudez. Deus está orientando que não era para adorar a Ele sem vergonha, ou seja, era para adorar Ele com vergonha. Não era para adorar Ele expondo a sua nudez. E talvez isso serve para pessoas que vão à igreja achando que estão indo com a última moda, mas estão se mostrando, sejam homens ou sejam mulheres. Deus abomina essa prática, não só na sua adoração, mas no seu caminhar, na sua vida. Não exponha a sua nudez, porque você está dizendo com isso o seguinte, eu não tenho vergonha do pecado, eu não tenho vergonha do meu pecado, eu não tenho vergonha de viver no pecado. Ah, pastor, mas esse negócio aí é complicado, hein? É complicado. Olha para você ver Isaías, quando Deus fala que vai derramar a ira dele, ele diz o seguinte, sua nudez será exposta e sua vergonha será revelada. Eu me vingarei e não pouparei ninguém. Deus anunciando o juízo dele sobre Jerusalém. Percebe que Jerusalém é uma cidade, ela não tem como ficar nua. Ele não está falando de uma nudez física. Ele está associando, e o próprio texto faz isso, nudez à vergonha.
não seja dissimulado. É mais ou menos isso que Deus está dizendo. E o que Noé fez? Foi dissimulado. Ele não tinha vergonha, ele não teve vergonha, ele não teve cuidado, ele se expôs sem vergonha nenhuma. Em consequência do vinho, é verdade, mas esse é um novo pecado, é um outro pecado. E isso aponta, meu irmão, mais uma vez, eu disse que cada pecado desse é uma referência para aquilo que a gente vive nos dias de hoje. Isso aponta para todo tipo de imoralidade sexual que nós vivemos hoje. Todo comportamento sem a vergonha do pecado é um comportamento imoral. E foi isso que Noé fez. Foi isso que Noé fez. Ele agiu sem vergonha nenhuma. Isso nos leva ao terceiro pecado. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Esse texto ele tem uma interpretação da tradição judaica que diz o seguinte: que Cã olhou para o pai de maneira maliciosa, com desejo sexual, nesse caso homossexual. Essa é uma hipótese. A outra hipótese, que também faz parte da tradição judaica, diz que Cã castrou o pai. Cã foi lá e castrou o pai. A terceira possibilidade é que Cã teve um comportamento desrespeitoso com o seu pai. Cã não respeitou a autoridade do seu pai. E o texto parece nos apontar para isso, porque ele diz assim, olha só: Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos. E mais uma vez você vai ver a associação de Cã, pai de Canaã. Alguns intérpretes trazem a ideia de que Canaã, o filho mais novo de Cã, estava junto de Cã nesse momento. Provavelmente eles estavam ali, viram Noé indo para a tenda bêbado e pelado, e olharam lá, entraram na tenda, estava lá Noé peladão, e eles saíram num tom de zombaria, saíram contando aos seus irmãos, zombando: olha lá, meus pais Noé, rapaz, ele fica falando para a gente fazer as coisas certinhas, está lá bebaço, peladão na tenda, olha lá, agora quero ver botar moral na gente, olha lá, fica falando. E Canaã possivelmente estava junto dessa cena. Qual é o terceiro pecado então aqui? O terceiro pecado é a insubmissão ou a falta de respeito a autoridades. Esquece essa bobagem de pensamento homossexual, de castrou. Pastor, mas por que eles interpretam dessa forma? Eu não sei dizer para você, mas eu sei dizer para você por que nós não deveríamos interpretar. Primeiro, porque o texto não diz isso. O texto em momento nenhum fala dessa forma. Nenhuma palavra no original hebraico desse texto nos dá a entender de que há um pensamento homossexual ou coisa do tipo nesse sentido. Segunda coisa que a gente deveria interpretar como desrespeito à autoridade. Porque o texto de Gênesis, o livro de Gênesis, não tem pudor nenhum em expor pecados de sexualidade. Você vai ver na mesma história de Gênesis, você vai ver, por exemplo, estupro de irmão com irmã. Você vai ver abusos, você vai ver coisas nesse sentido. O livro de Gênesis não tem medo de expor o pecado sexual de quem quer que seja. Porque quem interpreta que era um pecado de homossexualidade ou de desejo sexual aqui, interpreta dizendo que o texto bíblico quis ser brando, o texto bíblico quis pegar leve. Não, é porque aí não quis usar essa palavra assim para não ficar forte. Ora, mas logo nos capítulos seguintes nós vamos ver palavras muito piores do que essa. Terceiro lugar, por que nós devemos interpretar esse texto como desrespeito à autoridade? Porque é o que o texto diz. Simples assim. Cã, filho, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos irmãos. E esse contraste fica fácil para nós entendermos quando a gente vai para o verso seguinte e a gente vê que Sem e Jafé, ao invés de saírem zombando e contando que o pai estava peladão na tenda, eles pegaram uma toalha, por assim dizer, e andaram de costas para não ver a nudez do pai e cobriram o pai. Ou seja, Sem e Jafé agiram com respeito, mas Cã e os seus descendentes não. Isso nos leva a entender, meu irmão, que nós precisamos ser submissos às nossas autoridades.
Mais uma vez eu quero recorrer ao texto de Êxodo, que diz o seguinte, olha só, Êxodo 21:15. Quem agrediu o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Já pensou nisso? O tanto de menino que não ia morrer hoje se essa lei estivesse valendo? Já pensou? Se tiver um filho que não respeita o pai, e pior, agride, a palavra aqui é agredir fisicamente mesmo, qual é a pena? A morte. Essa é a pena, é a morte. 21:17 diz assim: quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Quem amaldiçoar, quem lançar a maldição sobre o pai, sobre a mãe, merece a morte. Essa lei, meu irmão, foi criada por Deus. Significa que Deus pensa dessa forma. Significa que eu e você deveríamos ser submissos às autoridades. Significa que os filhos deveriam aprender a submissão às autoridades. Por que eles não aprendem? Porque os pais não respeitam os seus pais, não respeitam os seus avós, não respeitam o seu chefe, não respeitam o seu governante, não respeitam as autoridades que estão sobre si. E o que eles estão ensinando então para aquelas crianças? A não fazerem isso, a serem desrespeitosos, a agirem com escárnio diante das autoridades. E aqui, mais uma vez, a gente vê 3 bases de 3 problemas que nós temos na nossa sociedade: a embriaguez, os excessos, a busca pelo prazer, a nudez, a falta de vergonha, a dissimulação e a falta de autoridade. O desrespeito a toda e qualquer autoridade, que é cada vez mais e mais e mais e mais comum, principalmente entre os jovens. E olha para você ver, Noé só queria dar uma relaxada. Noé só queria descansar um pouquinho. Foi 1 ano e 1 mês dentro da arca. Foi fazendo tudo que Deus tinha mandado. Olha só a bagaceira que virou por causa desse homem ter resolvido relaxar. Nós somos linhas tortas, eu não tenho dúvida disso. A história de Noé termina dessa forma para nos mostrar isso. Mas existem consequências. Olha só o que diz o verso 23. Diz o seguinte: mas Sem e Jafé pegaram a capa, levaram-no sobre o ombro, andando de costas para não verem a nudez do pai, e cobriram-no. Sem e Jafé agiram conforme a lei de Deus. Sem e Jafé não eram dissimulados. Sem e Jafé tinham vergonha do pecado. Sabe, meu irmão, se essa cena tivesse acontecendo hoje, em 2021, sabe o que estaria acontecendo aqui? Imagina um pai que se embriagou, que falou um monte de besteira bêbado, e que foi para sua casa, e que vomitou em si mesmo, e que estava lá bêbado, nu, vomitado, lançado lá. Essa cena infelizmente não é muito incomum. E agora o filho vem, tira uma foto, filma e posta no Instagram. E fala: olha aqui meu pai, olha aqui como é que meu pai é. Esse é o Cã. Esses são os cãos. Esses são os descendentes de Canaã. Porque os descendentes de Sem e Jafé vão lá, limpam o pai, se envergonham da vergonha do pai, porque foi isso que eles fizeram. Eles não olharam para Noé com orgulho, de forma nenhuma. Certamente eles sentiram vergonha da vergonha do pai. É isso que significa eles andarem de costas. Eles não queriam ver a nudez do pai. Eles não queriam partilhar da vergonha do pai. Aquilo constrangeu o coração de Sem e Jafé. Certamente Sem e Jafé ficaram tristes, e certamente passou pela cabeça daqueles homens: o que meu pai fez? O meu pai que obedeceu. Você vai olhar desde o capítulo 6 até o capítulo 9, pelo menos por 3 vezes aparece a seguinte expressão: e Noé fez tudo conforme Deus havia ordenado. E Noé fez tudo conforme Deus havia ordenado. Por 1 minuto que Deus disse: vai lá e viva, Noé enfiou o pé na jaca.
Sem e Jafé certamente se envergonharam do pai, sentiram vergonha da vergonha do pai, cobriram o pai, não escarneceram o pai, não foram dissimulados, respeitaram a autoridade do pai, mesmo o pai num ato vergonhoso. E aí, verso 24, vem as consequências. Quando Noé acordou do efeito do vinho, descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito, e disse: chama Cã e Canaã lá. Lembra, Canaã possivelmente estava ali junto. Maldito seja Canaã. A maldição não vai nem sobre Cã, porque talvez Cã já estava velho demais. Então nós vamos lançar a maldição sobre Canaã. Há uma expectativa também de que esse texto aponte para uma realidade futura, e certamente nos aponta, porque no capítulo 10 você vai ver que os descendentes de Canaã são justamente as nações que mais perseguiram Israel. Os egípcios são descendentes de Canaã, os filisteus são descendentes de Canaã, os cananitas, descendentes de Canaã, os assírios, descendentes de Canaã, os babilônios, descendentes de Canaã. Todos descendentes de Canaã, povos que em toda a história do Antigo Testamento e até hoje perseguem Israel, estão em guerra com Israel. Ora Israel venceu, ora Israel perdeu, ora Israel venceu, ora Israel perdeu. Mas aqui há uma maldição sobre esse povo. Eles serão escravos, escravo de escravo será para o seu irmão. Certamente essa escravidão, meu irmão, não é uma referência a cívica, é espiritual. O que Noé está fazendo aqui é um discernimento claro do entendimento das duas serpentes. Ele está dizendo o seguinte: Canaã, a sua descendência é a descendência da serpente. A sua descendência não é a descendência do povo eleito escolhido. A sua descendência é a descendência da serpente. Você será escravo de escravos para o seu irmão. E disse para os outros dois, olha só, verso 26. Disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, seja Canaã seu escravo. Até na bênção ele lembra que Canaã vai ser escravo. Amplie Deus o território de Jafé. A descendência de Jafé foi para a Ásia Menor e para a Europa. Então aquela região da Turquia, Grécia, Itália e Europa, boa parte é descendência de Jafé. Amplie Deus o território de Jafé e habite ele nas tendas de Sem, ou seja, que eles sejam amigos, e seja Canaã seu escravo. E mais uma vez ele lembra, Canaã vai ser escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. O que a gente aprende aqui com esse texto? A gente aprende o seguinte: ainda houve e haverá sempre dois tipos de pessoas sobre essa terra: os que pertencem à semente da serpente. Esses serão dados a pelo menos 3 tipos de pecados: a embriaguez, a entrega do prazer pelo prazer, a nudez, a falta de vergonha do pecado e ao desrespeito à autoridade. Eu mando em mim mesmo e ninguém manda em mim. Mesmo Noé, claramente sendo da semente da mulher, fazendo parte do povo da aliança, foi capaz de praticar esses pecados. Mas logo nos seus filhos nós vemos como as coisas vão começando a mudar, a fazer divergência. Em Romanos capítulo 9, Paulo vai trazer mais luz para nós sobre isso, porque às vezes você pode pensar: meu Deus, se eu sou da descendência de Canaã, então eu estou lascado. Mas Paulo vai explicar para nós que essa aliança, essa descendência era baseada na fé, na graça e na misericórdia de Deus, e não no sangue. Lá em Romanos capítulo 9, Paulo explica: nem todos que são filhos de Abraão são de fato os filhos de Abraão, nem todos que são de Israel são de Israel. E aí ele vai citando alguns exemplos, entre eles ele cita o próprio exemplo de Isaac e Jacó, depois ele cita Isaac e Esaú, e depois ele cita o exemplo de Jacó e Esaú, e Isaac e Ismael. Isaac faz parte do povo da aliança, Ismael não, mas ambos nasceram de Abraão.
Jacó faz parte do povo da aliança, Esaú, não. E ambos fazem parte, são filhos de Isaac. E a partir da Bíblia, meu irmão, a partir da história do Antigo Testamento, você pode ver toda essa linhagem acontecendo. Mas perceba, não é sangue, é graça, é misericórdia. Lá em Romanos capítulo 9, Deus diz, através do apóstolo Paulo: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Em resumo, ele estava dizendo: fará parte da minha aliança a quem eu decidi dispensar a minha graça e a minha misericórdia. Por isso, se você faz parte do povo da aliança, e a gente sabe disso quando a gente entende o Evangelho verdadeiramente, louve a Deus, porque você não merece fazer parte desse povo. Mas Deus te escolheu, Deus te trouxe e Deus te fez parte desse povo. Como o mesmo apóstolo Paulo diz, nós somos adotados em Cristo Jesus, todos nós. Nós precisamos passar pelo processo de nos tornar ou de ser tornado filho de Deus. Porque ninguém nasce filho de Deus. Todo mundo nasce filho da serpente, filho do pecado. Esse é o nosso conduzir natural. É interessante que o texto termina dizendo o seguinte: olha, Deus veio, viu a maldade sobre a terra, destruiu tudo, salvou uma família, preservou uma família, instruiu essa família, estabeleceu e confirmou a aliança dele sobre essa família, mas ainda assim o pecado não foi tirado da terra. Porque isso só vai acontecer, meu irmão, quando o nosso Salvador se manifestar mais uma e pela última vez. Quando Ele vier, Ele vai de fato vencer o pecado em definitivo. Ele vai lançar todos aqueles que pertencem à semente da serpente no inferno eterno, no lago que arde enxofre, eternamente junto com a serpente. E Ele vai trazer todo o seu povo, e na Nova Jerusalém habitaremos aqui nessa terra restaurada por toda a eternidade. É isso que esse texto aponta para nós, a lógica do Evangelho. O que fazer então? Durante a exposição a gente já abordou aqui várias coisas práticas, mas eu quero destacar algumas delas. Primeiro, a embriaguez, a nudez e o desrespeito aos pais ou às autoridades são amostras daqueles que pertencem à semente da serpente. Então, se a bebida, e aqui vou estender mais uma vez, a bebida, o dinheiro, enfim, se há coisas, o futebol, enfim, se há coisas que conduzem o seu coração, você só se satisfaz quando você se entrega em excesso para essas coisas. Cuidado, isso é pecaminoso. Fazendo uma referência direta ao álcool, à bebida alcoólica, porque talvez você esteja se perguntando esse tempo inteiro: e aí, pastor, então não pode beber mesmo? Não. Pode, meu irmão, desde que você controle a bebida alcoólica e ela não te controle. Se ela te controla, você não pode, porque se ela te controla, que seja por um segundo, você está em pecado. Então é simples assim. Posso assistir futebol? Claro, desde que ele não te controle. Posso trabalhar para ganhar dinheiro? Claro, desde que o trabalho não te controle. Posso trabalhar para ter um corpo melhor e ter saúde e etc? Claro, desde que isso não te controle. Qualquer dessas coisas que te controlar, você está embriagado por elas. E você está em pecado. A nudez é a vergonha. É a pessoa que peca e não tem vergonha. É a pessoa que anda sem vergonha nenhuma. Ela é dissimulada. É uma pessoa que provoca. É uma pessoa que gera intrigas. Um exemplo, a fofoca. A pessoa que mente, a pessoa que espalha fake news, a pessoa que diz o errado só para provocar intriga. É a nudez, é o pecado da nudez. É o pecado sem vergonha. E o desrespeito aos pais e às autoridades. Se você tem um pacote completo na sua vida, cuidado. Arrependa-se do seu pecado
Eu ia falar do seu pacote, pode ser também do seu pacote de pecado, enquanto há tempo. Enquanto há tempo. E se você está ouvindo essa mensagem, e se você se arrepende dos seus pecados, é porque Deus está te chamando para fazer parte do povo da aliança dele. Mas se você ouve e ouviu tudo que nós dissemos aqui, e isso apenas foi engraçado para você, e isso não faz sentido para a sua vida, eu quero só deixar claro para você, possivelmente você faz parte da semente da serpente. Então aproveita enquanto é tempo, porque o inferno é eterno. Segundo lugar, Deus sempre executa juízo diante da prática do pecado. É isso que nós vimos. Deus executou o juízo dele, derramando o dilúvio. Deus executou o juízo dele sobre a descendência de Canaã. E assim Deus vai fazer, meu irmão. Não há pecado que passe ileso aos olhos de Deus. Terceiro lugar, viva a aliança da graça de Deus. Se apoie na graça de Deus, se apoie na salvação de Deus, se apoie na aliança de Deus. Não dê uma relaxada. Vigiai e orai, é o que diz o Senhor. Esteja atento. O leão está ao nosso derredor, pronto para nos agarrar com as suas garras, fazendo uma referência a Satanás. É o que diz o Novo Testamento. Nós precisamos estar atentos, porque quando relaxamos, quando descansamos, quando achamos que podemos, tranquilo, estou vivendo certinho, tem tempo demais, vai dar zebra. Quarto lugar, vivemos em guerra com a semente da serpente, vivemos em guerra com a serpente e vivemos em guerra conosco mesmo. Olha só o tanto de guerra que a gente tem que travar. A gente tem que travar a guerra com as descendências de Canaã. A gente tem que travar a guerra com a própria serpente. E pior, nós precisamos travar uma guerra com o nosso próprio coração, que nos quer conduzir à embriaguez, que nos quer conduzir à nudez, que nos quer conduzir ao desrespeito. Isso tudo está dentro de nós. E como a gente vence essa guerra? Nós lutamos nessa guerra vivendo a aliança de Deus e sendo testemunhas do Evangelho e não com a nossa performance. Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 6, quando ele diz que nós devemos viver com a armadura de Deus. Eu não tenho tempo aqui para discorrer sobre toda a armadura, mas tem um sermão desse no nosso canal aí do YouTube, depois procura Efésios capítulo 6, a armadura de Deus, você vai ver isso lá. Porque Paulo lá mostra para nós como nós devemos viver a nossa vida em guerra constante, mas não batalhamos com as nossas forças ou com as nossas armas, mas batalhamos com a armadura de Deus, vivendo e sendo testemunha do Evangelho. Quinto lugar, Jesus é o único e verdadeiro herói, e é isso que a aliança de Deus nos mostra. Noé não é o nosso herói, Abraão não é o nosso herói, apesar de Hebreus capítulo 11 mostrar que eles são heróis da fé, mas o verdadeiro herói, o único Salvador é Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, não olhe para um pastor, para um bispo, para um apóstolo, para um padre, para um líder religioso, não olhe para uma instituição, para uma cidade, como se essa pessoa fosse salvar a sua vida, porque essas pessoas ou essas instituições, ou seja lá quem for, não tem condições de fazer isso. A única salvação que existe é através da pessoa de Cristo Jesus. Por isso, último conselho, sexto, não tenha um Noé como padrão de vida, tenha Jesus, tenha Jesus. Eu quero terminar com a nossa frasezinha já tradicional, ela diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas, porque somos nós que somos tortos, né? Ou seja, apesar do nosso pecado, ou dos nossos pecados e falhas, o Senhor ainda nos chama para participar da história da redenção, através da aliança da graça manifestada em Jesus Cristo. A esperança para mim e para você, meu irmão. Não importa o quão torto você seja, não importa o quão torto você tenha agido, a esperança para você.
O chamado de Deus é com base na graça e na misericórdia dEle. E Ele chama para participarmos da aliança dEle através de Cristo Jesus. Ele está no controle da nossa história. A história da redenção. É essa a história que Ele está conduzindo sobre nós, meu irmão. A história não tem a ver com o que nós podemos ganhar. A história não tem a ver com o quanto nós podemos conquistar. A história não tem a ver com o quanto nós podemos viver. A história tem a ver com fazer parte da história da redenção de Deus. Da história da redenção de Deus. Queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos fazer uma oração. Eu queria que você estivesse comigo nessa oração. Feche seus olhos. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai, com temor e com tremor. Porque muitas vezes nós pensamos que somos como Noé, ó Deus, que já fizemos tudo que tinha que fazer, que estamos caminhando da maneira certa como tínhamos que caminhar, que estamos vivendo dentro de um padrão mundano melhor do que tantos outros que fazem tantas coisas sujas, e relaxamos, e descansamos, e não adoramos ao Senhor de verdade, e não nos entregamos ao Senhor de verdade, e não buscamos ao Senhor de verdade, mas passamos a viver para os nossos próprios interesses, passamos a viver para o nosso próprio prazer, passamos a viver, ó Deus, para aquilo que nos alegra. E quando fazemos isso, ó Pai, há um abismo profundo que nos aguarda. Por isso pedimos a Ti, ó Deus, vem com a Tua graça, vem com a Tua misericórdia sobre nós, nos desperta, Deus, a de fato recomeçarmos as nossas vidas, a começarmos do zero, e um começar verdadeiro diante do Senhor, ó Pai, um começar que não descansa de caminhar na Tua presença, um começar que não descansa de viver diante de Ti, de buscar a Tua verdade, de cumprir a Tua palavra, de ter intimidade contigo, de entregar-se completamente ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nos desperta, Pai. Nos tira de uma vida religiosa medíocre e nos faça viver o Evangelho real e verdadeiro com o Senhor. E possamos honrar a aliança, o amor, a graça e a misericórdia que o Senhor dispensou e tem dispensado sobre nós. Nos desperta para o Senhor, Pai, a oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.